boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite, nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. Ali você tem acesso ao Facebook, ao Twitter, você pode assistir os programas pelo nosso canal do YouTube e você pode mandar também seu e-mail, contato@programa.deequilibrio.com.br. E hoje eu tenho imenso prazer em receber Cristiano Alves Pereira, psicoterapeuta e terapeuta corporal. Cristiano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer recebê-lo aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante e polêmico: recuperação de dependentes químicos. Isso mesmo. Recuperação de pessoas que tentam vencer a batalha contra as drogas. O Cristiano é especialista na área, o Cristiano tem uma clínica de recuperação de dependentes e ele vai contar um pouco das coisas que acontecem, como as pessoas chegam, quais os motivos, o que acontece na clínica, qual a recuperação. Cristiano, dependência química no Brasil já pode ser encarada como uma doença, uma coisa incontrolável? Está aumentando muito? Como é que está? Pois bem, primeiramente boa noite, Denis Munhoz, boa noite à produção, a todos os telespectadores, né? Dependência química hoje, ela é um mal generalizado, né? É uma doença biosocial. Então você encontra aí, se você for para o lado do Nordeste, você encontra 60% dos jovens já usando álcool ou, no caso, a droga. Entendeu? 60%? 60%. Esses jovens que idade começam? Em média de 14 a 18 anos. 14 anos de idade? De 14 a 18 anos. Eu já cheguei a ter paciente com 8 anos de idade. 8 anos? 8 anos de idade. Inclusive, hoje eu recebi uma carta de um juiz dando um alvará de soltura de um paciente nosso lá também, que existe anonimato, eu não posso quebrar, né? Lógico. Mas ele liberou o paciente depois de 6 meses de tratamento. Tratamento de dependência química e alcoolista, ele visa em média de 6 meses. Com 6 meses, primeiro, passa por uma desintoxicação física, uma desintoxicação mental e também espiritual. Eu não acredito em recuperação se não tiver os 3 lados, né? Se não tiver a ajuda, a mão de Deus... Tem que existir, tem que existir. Porque realmente é uma coisa que está devastando a humanidade, está crescendo de uma forma incontrolável. Então acabou fugindo um pouco do controle, tanto do governo, entendeu? Quanto da polícia, tanto quanto também do nível social, família, entendeu? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a dependência química é o fator X, é uma predisposição ao uso, é uma doença comportamental. Então, é o comportamento que leva o dependente químico ou alcoolista a chegar ao ponto, no caso, a bebida é somente a cereja, como nós costumamos dizer, é a cereja do bolo. Então, é o comportamento desse paciente que vai levar ele, entendeu, a usar ou a bebida ou então, no caso, a droga. Então, depende muito do comportamento que ele leva. Então, essas 3 fases, desintoxicação física, mental e espiritual, dentro da reeducação física, ele vai passar por uma reestrutura, dentro de um cronograma terapêutico, onde ele vai ter o horário para dormir, horário para acordar, horário para se alimentar, 4 refeições por dia. Então tem toda uma estrutura, vai passar por acompanhamento comigo, tanto na parte de entrevista motivacional, evolução terapêutica, com as psicólogas. Então, todo o cronograma ele já foi montado, projetado... Que é todo um projeto, não adianta pegar a pessoa, colocar numa clínica e deixar lá. Na realidade é assim, você tira a pessoa do mundo que ele se encontra e vai mostrar para ele um novo mundo, dando a ele uma nova chance. Então, segundo a psicologia, mente sã, corpo são. Então, o corpo está debilitado, a mente também está debilitada. Então, é uma doença comportamental. Então, eu preciso reorganizar o corpo, reorganizar a mente e reorganizar também espiritualmente. Então eu estudei na FAAD, na FAESP, a parte de teologia, né? Que foram os cursos que eu cheguei a fazer, curso bíblico pastoral. Até o hebraico eu dou uma raspada, né? Uhum. Mas o bom é conhecer e praticar. Então o que eu passo para os meus alunos hoje é isso, é aprender a se autoconhecer. Porque eles chegam totalmente com a sua baixa autoestima lá embaixo. Há uma necessidade. E aí, dentro da entrevista motivacional, a psicóloga também, junto com a anamnese, nós vamos descobrir qual é o foco do problema. Porque o problema não é a droga, é o que leva ele a beber ou a usar a droga. Entendeu, Denis? O começo, porque tudo tem um começo. Sim.
Nós tivemos aqui uma entrevista com o Dr. Anthony Young, Positivo. especialista na área, isso falou sobre drogas leves, pesadas, álcool, maconha, crack, cocaína, etc. E uma droga que na conversa ele me falou que é muito pesada e é comercializada livremente, que é uma droga socialmente aceita, é o álcool. Positivo. E ele me falou que, na grande maioria dos casos, quando ele recebe pessoas viciadas, essa pessoa começou a ingerir álcool em demasia, observando o que os pais faziam, o que parentes próximos faziam. O cliente que chega na sua clínica, porque o álcool, o que a gente precisa deixar claro é o seguinte, o álcool é uma droga. Lista, mas é. Lista, mas é uma droga. Você se vicia, você pode morrer com o consumo excessivo da bebida. Isso daí é fato. Lógico, não dá para negar. Essa pessoa que começa a consumir álcool demais, que se torna um vício, se torna um alcoólatra, e chega à sua clínica, você chegou a fazer um comparativo? Como é que isso daí começou? Se começou aos poucos, se foi baseado em amigos, em parentes? E qual a importância que tem essa droga socialmente aceita, que ela não é repudiada pela sociedade? Positivo. Isso é uma forma de incentivo ao consumo? Bom, primeira pergunta. Existem 3 tipos de usuário. Usuário leve, usuário psicológico e usuário dependente químico. Né? O usuário leve é aquele que ele tem o seu nível social, ele consegue trabalhar, estudar, ele forma uma família, porém quando é pressionado, ele automaticamente se liberta. Então ele não tem a predisposição, entendeu? Já a parte psicológica é aquele que você, levando ele, no caso, para uma desintoxicação física, que demora em torno de 30 a 45 dias, depende da ramificação do psicólogo, entendeu? Cada um tem uma noção, cada um tem a sua formação, existem 40 tipos de ramificações, eu uso a teoria de Heisenberg, entendeu? Eu já trabalho em Minnesota, TRE, que é terapia racional emotiva, PPR, que é um plano de prevenção para evitar do paciente voltar a usar. Então o que acontece? Se sobrou o dependente químico, que é aquele que tem a compulsão e a obsessão pela droga. Compulsão, vontade do corpo. O corpo pede a droga, o corpo pede o álcool. E a obsessão, que é algo da mente. Então ele fica ficcionado em algo e acredita que sozinho ele vai conseguir, até que tenha que ser intervido. Por isso que existe a internação voluntária, que é quando o paciente vai até a clínica ou nos liga. Outro tipo de usuário é o usuário aquele que é involuntário, ao qual a família chega e assina pelo paciente. E o último caso, que seria o dependente químico, que já vem por ordem judicial, que é o compulsório, que o juiz mesmo assina a ordem para que ele seja internado. É quando ele já está, já não mais zelando, perdendo tanto o controle social, né? Então ele tem uma ingovernabilidade pessoal e uma ingovernabilidade social. Ele já não trabalha, não estuda, ele já vive em função da droga. Vive em função da droga. Então ele dorme para usar e acorda para usar. Entendeu? Então são os 3 níveis que eu tenho que fazer a comparação dentro da entrevista motivacional para saber qual a ala que eu vou deixar o paciente. Tem as outras unidades, então ele tem que se adaptar a cada unidade. Existem grupos mais fechados, por exemplo, o viciado em alguma droga específica é uma pessoa mais difícil de lidar, precisa ter um tratamento específico, não pode se misturar com as outras pessoas, existe isso? Na realidade, o tratamento ele é humanista e individual, entendeu? Em parte ele é singular, né? Ele tem que ser singular, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então você tem que tratar o paciente dessa maneira. Vamos supor, está lá o seu filho em casa, na sua casa, você não sabe se ele é usuário ou não é, né? Como que você pode perceber através do comportamento? Você vai se perceber através do comportamento. Ele começa a ser mal educado, mal-humorado, ele chega fora do horário, entendeu? Começa a mudança de comportamento. Enquanto você está com o controle é uma coisa. Passou daquela faixa etária, da pré-adolescência, e aí ele começa a crescer, ele começa a criar um mundo de fantasia, né? Onde ele forma grupos, né? Isso na escola, no trabalho, porque o pai e a mãe têm um controle quando é criança. Depois que ele se torna adulto, aí a hora que ele chega lá fora, aí o mundo o abraça de forma e de maneira diferente. Por isso que no começo da entrevista eu disse que é uma doença biosocial, você entendeu? Tem que existir um trabalho político e tem que existir um trabalho com a polícia também. É um curso excelente, eu aconselho a toda mãe, todo pai, toda pessoa Qual que quer. Qual curso é esse? É o do DENARC. Mas ele é baseado no que ele visa? Ele visa a mostrar para a família como lidar com o dependente. Você entendeu? Chama-se agentes multiplicadores. Você vai fazer o quê? Você vai multiplicando,
você entendeu? São como células, na realidade, né? Aí um aprende aqui, o outro aprende ali, um ensina aqui, o outro ensina ali. Inclusive, uma das matérias que eu fiz para a faculdade foi essa, você entendeu? De mostrar que um dependente, ele é como se fosse um anjo de uma asa só. Ele depende de outra pessoa para poder caminhar. E aí o que acontece? Aí houve essa intervenção, onde hoje nas escolas a gente consegue fazer o quê? Ter um trabalho multidisciplinar na escola, onde tem um momento de dança, onde tem um momento que eles vão cantar, onde tem um momento que eles vão jogar uma bola. Então tem todo esse momento. E o papel da família nisso? O papel da família funciona da seguinte maneira. Família tem que agir através da razão, não da emoção. Por quê? Porque o paciente ele vem na emoção. Olha, eu juro por Deus e por todo mundo, hoje eu não vou usar, parei, não uso mais. Isso é mentira, é manipulação. Nós costumamos dizer. Que é mais forte. Ele está ganhando, porque a compulsão e a obsessão é mais forte do que a vontade de parar. Então ele, para ganhar o tempo, o que ele faz? Ele fala, não, amanhã eu paro, entendeu? Ou então ele acorda pela manhã e diz, hoje eu não vou usar, você entendeu? Inúmeros casos são assim, hoje eu não vou beber. O paizão que está lá em casa, lá assistindo agora, ele tem que ter essa percepção. Se o filho fala que vai chegar às 10 horas, ele tem que chegar às 10 horas. Se ele chegou às 10h30, tem um problema. Se você ligou, ele desligou o telefone, também é um problema. Fugiu do controle, tem que um problema. Alguma coisa está errada. Então, olho avermelhado, você vai perceber no comportamento, na forma de expressão, a sudorose, a pessoa começa a suar muito. Tem todo esse plano que a pessoa tem que se identificar. Isso como família. Agora, como existe o dependente, existe o codependente. Existem famílias que são codependentes do adicto. Nós costumamos colocar o nome como adictos, né? Que significa escravo de, ou escravo de algo. Então, todo aquele que é escravo de algo também tem o codependente, que é como família. É aquela mãe que está lavando roupa e pensando, o que será que meu filho está fazendo? Onde ele está? Está cozinhando? Chega a fritar o negócio errado porque está preocupada com o filho. Ela deixa de se cuidar, deixa de melhorar a sua autoestima. É o efeito colateral, né? Deixa de melhorar a sua autoestima, vai para baixo a autoestima, perde peso, não consegue arrumar o cabelo, não consegue viver, aí vem a briga familiar, você entendeu? E aí começam as discussões com o filho, com o marido, com o esposo, e aí vira toda aquela bola de neve. Aí, por último caso, existe aquele momento, nós precisamos tomar uma atitude, né? Aí não quer contar porque acha que o vizinho não sabe, o parente não sabe, mas todos sabem. Jovens aqui, o doutor Antônio comentou também, eles já saem embriagados de casa antes de ir para a festa, eles já se embriagam em casa para depois se embriagar de novo na festa. Por quê? Porque ele não tem uma aceitação social, ele precisa de um grupo. Ele há necessidade, ele acredita que tem que ser aceito naquele grupo de escolha. Você entendeu a diferença? Ele não aceita como ele é. E dentro da clínica nós vamos mostrar para ele quem ele é, você entendeu? A pessoa excelente que ele é, porque você tira a droga, tira o álcool, aí vai mostrar o jovem que ele é, da idade que ele é, o pai de família da idade que é, e aí o pai de família chora por lembrar as lembranças que ele deixou no passado, porque vem um pensamento, tem um sentimento e tem uma ação. Só que eu não consigo mudar o passado. Então, não se tornou sentimento. Tudo aquilo que a droga destruiu, que se ele não abrir o olho, vai acabar com isso. Com certeza. Então, não é mais sentimento, chama-se ressentimento, que são sentimentos amargurados, um sentimento mal resolvido. Então, ele vai lidar com ressentimentos, que é aquilo que eu falei. Vergonha, ele vai passar por triângulo de obsessão, você entendeu? Momentos de crise. Então, a família não tem essa habilidade e estrutura para poder lidar com o dependente em casa. Ela precisa de apoio. Entendeu? Então, independentemente de clínica, qual clínica for, ela precisa buscar o conhecimento. Como que ela busca o conhecimento? Google, fonte de informação. Entendeu? Não vai procurar como clínica de recuperação. Ela vai procurar uma clínica séria, um tratamento sério, um tratamento humanista, algo que realmente venha a apoiar e tirar do fundo do poço aquele ente querido que tanto ela ama. Porque são 3 caminhos, nós costumamos dizer, né? É cadeia, sanatório ou cemitério, né? Só que antigamente era sanatório, hoje é clínica, né? Então hoje existe a possibilidade. Infelizmente a maioria é cadeia ou cemitério. Cadeia ou cemitério. Se você for fazer estatística, eu tenho reuniões, eu tenho bastante reuniões preparadas. Se for falar sobre estatística de prisão, estatística de morte, estatística de recuperação, os valores você vai olhar e vai falar, eu não acredito. É terrível, muito grande.